Quando me convidaram para falar sobre as 7 festas de Israel, voltadas para o entendimento da volta de Jesus, eu me alegrei muito, porque hoje existe como eu diria assim, uma tendência da igreja de celebrar as festas e até, de certa maneira, judaizar a igreja e não entendem a verdadeira razão. Por que Deus mandou estabelecer essas festas? E será que nós, cristãos, que não somos judeus, temos que celebrá-las? E é exatamente por isso. É importante que vocês saibam que a palavra hebraica para festa é Hag. Mas a palavra que se refere às 7 festas não é Hag, mas é Moedim. Moed no singular ou Moedim. O que significa isso? Na verdade, significa encontros. Encontros de quem com quem? Encontros do povo de Deus com o Messias. Essa palavra ela tem tanto a ver com isso, que hoje em dia em Israel, se você faz parte de um clube, se você tem uma carteirinha do clube, é Kartis Moadom, porque é o lugar onde se encontram. Então, na verdade, a palavra festas bíblicas, não é Hag, mas Moedim, que significa literalmente Deus marcando um encontro com o seu povo. Então, a gente precisa entender que em Israel, Deus estabeleceu as festas em torno da colheita. Tudo tinha a ver com colheita. E havia 3 festas especialmente, que são chamadas as festas de peregrinação, que todo o povo de Israel tinha que sair de onde estivesse para ir para Jerusalém. Que festas são essas? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Agora, a gente precisa entender também, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 2, quando Deus criou o mundo, e até Êxodo capítulo 12, o povo de Israel tinha um calendário. Vocês já ouviram falar que nós estamos no ano 5.775? Já ouviram falar disso? De onde é isso? Qual é o ano zero disso? Para o judeu, essa é a data da criação do mundo. E ao mesmo tempo, é a data da criação de Adão. Porque como nós cremos que o mundo foi criado em 7 dias, então, na verdade, este ano, o calendário civil de Israel, vocês que conhecem um pouco da história dos judeus, vocês sabem que chega na época de setembro, outubro, eles celebram a festa de Rosh Hashanah, não é? Rosh é cabeça, Hashanah, cabeça do ano, o ano novo. E aí eles chegam para as pessoas e falam, Shana Tová, bom ano para você. Então, este calendário, o calendário civil, que começa no mês de Tishrei, né? Sempre acontece entre setembro e outubro. Este é o calendário civil que tem a ver com as colheitas, a gente vai falar sobre isso. Mas quando chega Êxodo capítulo 12, versículo 2, Deus dá uma orientação para Moisés para mudar o calendário. E a partir daí, olha o que o texto diz, na sua apostila aí, logo na primeira página. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, a partir da Páscoa, a partir da libertação do Egito, Deus falou para o povo de Israel, olha, agora vocês não vão contar mais a partir do calendário civil. A partir de agora, o primeiro mês vai ser o mês de Aviv. Escreve Abib, tá? Porque no hebraico a letra Beit, ela quando é transliterada é como B, mas ela pode tanto ter o som de B quanto de V. Aviv, Aviv é primavera. Então se você vai para Israel, na capital, né? Tel Aviv. Tel Aviv é colina da primavera. Então, a partir de Êxodo capítulo 12, versículo 2,
Deus estabelece um outro calendário, que é o calendário religioso. Então é muito importante vocês saberem que ainda hoje em Israel tem dois calendários. O calendário civil, que começa entre setembro e outubro, e o calendário religioso, que começa em março e abril, na Páscoa, tá? Então, o calendário civil comemora a criação do mundo e a criação de Adão. E o calendário religioso comemora o quê? Começa a Páscoa. Amém? Que é a libertação do povo de Israel no Egito. Agora, é importante que vocês saibam que em Israel, em setembro, em outubro, quantos de vocês já ouviram falar da chuva temporã e da chuva serôdia? A gente lê essas coisas e muitas vezes não entende o que a Bíblia está falando. As chuvas temporãs, queridos, começam nesse período, né, de setembro e outubro. Então, quando começa o calendário civil, é o tempo que começa a chover. E nessa época é uma chuva branda, que vem para molhar a terra. E é quando o povo de Israel vai lá arar a terra e preparar para começar a semeadura, tá? Depois vem as chuvas de inverno, que acontecem lá, o inverno lá é sempre dezembro, janeiro, fevereiro. Em dezembro e janeiro chovem bastante também. E é nessa época que então começa a plantar, né, a cevada e o trigo, que vão ser colhidas depois, já na primavera. As chuvas de inverno, então, continuam a manter a terra molhada. Em janeiro e fevereiro eles se florescem as amendoeiras. Depois a primavera traz as últimas chuvas, tá? São chamadas as chuvas serôdias. Quando vem em março e abril as últimas chuvas, aí começa um período de grande seca em Israel. Entre março e até setembro é o período mais quente em Israel. É o verão. Nessa época não tem colheita. A única colheita, a última que tem, que acontece em Pentecostes, é o finalzinho da primavera, o começo do verão, é a colheita do trigo. Depois disso não tem mais nada de colheita. Aí depois vem a colheita da uva, que acontece por volta de junho e julho, né? E agosto traz a colheita das azeitonas, e a temporada da colheita termina em agosto e setembro com os figos. Bom, eu estou correndo um pouco porque eu quero entrar mais nas festas, para que vocês entendam que são 7 festas bíblicas. 7, esse é um número emblemático. 7 é um número perfeito, é um número de Deus. E eu quero que vocês até o final do dia tenham de cor essas 7 festas. A primeira, Páscoa. A segunda, Pães Ázimos. A terceira, Primícias. A quarta, Pentecostes. A quinta, Trombetas. A sexta, Yom Kippur, ou Dia da Expiação. E a sétima, Tabernáculos. Eu quero mostrar para vocês hoje como cada uma destas festas dizia respeito a um tempo de colheita, mas cada uma dessas festas diz respeito a um encontro que o povo de Israel teve com Jesus. Quando Deus fala que a palavra Moedim significa festas de encontro, encontro com quem? Encontro com Jesus. Encontro com o Messias que viria. E os rabinos, os judeus que estudam, ainda hoje esperam que o Messias que virá cumpre as 7 festas. Eles não sabem que na primeira vinda de Jesus, as 4 primeiras festas foram cumpridas. Ele morreu exatamente na Páscoa, foi enterrado exatamente na festa de Pães Ázimos, ressuscitou exatamente em Primícias, enviou o Espírito Santo exatamente em Pentecostes. As 4 primeiras festas já se cumpriram exatamente, não um dia atrasado, nem um dia adiantado. Ou seja, Jesus cumpriu 4 festas. E as últimas 3? A próxima é Trombetas.
Lembra de alguma coisa em trombetas? O que a Bíblia fala de trombetas mesmo? Quando tocar a última trombeta, o que vai acontecer? Jesus vai aparecer nas nuvens e a igreja vai ser arrebatada. Então, a próxima festa no calendário profético é a volta de Jesus para o arrebatamento. Yom Kippur é o dia em que Deus vai julgar o mundo, as nações. Os judeus dizem, é a grande tribulação. E a última das festas, tabernáculos. Tabernáculo é Deus habitando no meio das pessoas. É o milênio. Amém? Viram que como Deus é tremendo? Estas festas todas apontam para um calendário profético de um encontro que o Messias teria com o seu povo. Vamos falar de novo? Páscoa, o que aconteceu? Jesus morreu. Pães ázimos, o que aconteceu? Jesus foi enterrado. Primícias, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Pentecostes, o que aconteceu? Jesus enviou o Espírito Santo. Trombetas, o que é? Arrebatamento. Yom Kippur, o que é? Juízo das nações na grande tribulação. E tabernáculos, milênio, Jesus habitando no meio dos homens por 1000 anos. Glória a Deus. Nós vamos então agora começar propriamente as 7 festas. Vamos começar com a festa da Páscoa. No material que vocês têm aí, vocês vão depois estudar, porque não vai dar para eu falar de tudo que está aqui, mas o material é muito rico, e eu tenho certeza que vocês vão ser tremendamente abençoados. Eu quero dar a oportunidade para no final de cada período, permitir que pessoas possam tirar dúvidas e tudo mais, ok? Deixa eu pegar aqui, recentes. Páscoa, alguém tem ideia do que a palavra Páscoa significa? Passagem? É quase isso. No inglês, você tem 2 palavras para Páscoa. Uma delas é Easter, que é a palavra mais comum. Essa é a Páscoa pagã, porque vem da deusa Estar, ou Astarote. Porque quando, vocês sabem que Nimrod, o primeiro homem que se levantou na terra com poder, ele teve uma mulher chamada Semíramis. E eles tiveram um filho chamado Tamuz. E Tamuz foi para uma caçada de javalis e morreu. E a história diz, a tradição diz que ele durante 40 dias, ele ficou morto e Semíramis ficou adorando aos deuses para que Tamuz ressuscitasse. E quando ele ressuscita, eles trocam ovos e celebram a ressurreição. A Páscoa que a gente celebra no Brasil e nas nações que vêm oriundas do catolicismo é a Páscoa pagã. Por isso, daí vem a tradição de trocar ovos. Vem de Estar, ou Astarote. Por isso a palavra em inglês é Easter. Mas a Páscoa judaica é Passover. Passar por cima. Pessar. Porque quando o anjo da morte veio e viu o sangue nos umbrais da porta, ele passou por cima da casa. E os primogênitos não foram mortos. Amém? Não é maravilhoso? Mas a Páscoa era uma das 3 festas de peregrinação. Quando você ouvir falar festas de peregrinação, são 3. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todos os judeus tinham que vir para Jerusalém. Na época de Jesus, Flávio Josefo diz que tinha aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. E que foram mortos 250 mil cordeiros. Vocês têm ideia do que nós estamos falando? Enquanto Jesus estava celebrando a ceia com os discípulos, ele estava ouvindo os cordeiros serem mortos. E ele devia estar pensando, eu sou o cordeiro. Não é que não são esses cordeiros que salvam, mas sou eu o cordeiro que vou ser morto amanhã. Então a Páscoa, ela coincidia
com a colheita da cevada. O povo, na verdade, eles desciam para Jerusalém, e quando eles plantavam as cevadas, é importante que você saiba que numa semana só, 3 festas eram celebradas: Páscoa, pães ázimos e primícias. Então, como acontecia? O indivíduo era plantador de cevada. Ele plantava. Quando ele via que os campos, porque quando ela está verde é tudo verdinha, né? Mas quando ele via os primeiros ramos amarelando, ele pegava uma lã vermelha, ia lá e botava em volta do ramo de cevada. Aquilo era primícia para o Senhor. Aí ele cortava aqueles ramos e levava para Jerusalém, onde eles balançavam na presença do templo, para agradecer a Deus pela colheita das primícias. Nesse período eles também não comiam pão com fermento. Então isso tudo tem um simbolismo, como a gente vai ver. A Páscoa, portanto, tem a ver com a colheita da cevada. Levíticos 23, versos 4 e 5 diz assim. Vocês estão acompanhando aí na apostila, gente? São essas as festas fixas do Senhor. Diga assim, Moedim. As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, agora é o primeiro mês do calendário, o quê? Religioso, tá? Aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa, ela deve ser, primeiro, um memorial do livramento do Egito. Até hoje, o judeu, quando se reúne, o pai de família se reúne com os filhos, ele diz: Deus nos livrou com mão forte da escravidão no Egito. Amém? Agora, ela representa o primeiro encontro com Deus, do Messias com Deus. Tá? Não se esqueça disso, isso é muito importante. E ela veio na noite em que Deus trouxe a 10ª praga da morte dos primogênitos, lá em Êxodo 11. Mas todas as famílias cujos primogênitos estavam atrás da porta com sangue, nenhuma dessas famílias os seus filhos eram mortos, muito pelo contrário, eles eram protegidos. Tá? Qual é o resumo das instruções de Deus para a celebração da Páscoa? Cada homem, cada pai, chefe de família, tinha que selecionar um cordeiro de 1 ano. Tá? Um cordeiro de 1 ano, e portanto, o cordeirinho nascia na época da Páscoa. No ano seguinte, ele ia ser sacrificado. E na época de Jesus, sabe onde que o criador dos cordeiros era? Em Belém. Quem que nasceu em Belém? O cordeiro que foi morto. Não é interessante que a região de Belém, que está a 12 quilômetros de Jerusalém, era o lugar onde os pastores tinham seus cordeiros, preparados para o sacrifício no templo. Porque no começo, cada pai selecionava o cordeiro do seu próprio rebanho. Mas quando Israel cresceu muito, não dava para esse povo vir trazendo de tudo quanto é lado. Então, como é que se fazia? Na região de Belém, se tinha cordeiros sendo criados para que o povo viesse e comprasse. Mas quando Deus estabeleceu, o chefe de família, no 10º dia, deveria chegar lá no seu rebanho, pegar o cordeiro de 1 ano, perfeito, não podia ter um ossinho quebrado, não podia ter uma mancha no corpo, não podia ter uma verruga, não podia ter nada. E ele levava o cordeiro para dentro de casa. E por 5 dias, do 10º ao 14º, o cordeiro comia com a família, se apegava a eles, comia na mesa com eles. E isso Deus fez para que, se houvesse algum defeito, eles pudessem perceber. Numa primeira olhada, talvez não percebessem, mas o cordeirinho vinha, as crianças brincavam com ele, pegavam no colo. Ah, pai, encontrei aqui, tem uma verruga. Então rejeita, isso não pode ser. Depois de 5 dias, do 10º ao 15º dia, o cordeiro tinha que ser morto. E ele era morto às 3 da tarde, para ser comido
às 18 da tarde, às 6 horas, exatamente, porque vocês sabem que em Israel o dia começa na tarde, nunca começa meia-noite. O dia começa exatamente às 18 horas, diferente da gente, né? Que conta a partir... Porque quando Deus fez, a Bíblia diz, e houve tarde e manhã, o primeiro dia, né? Erev veboker, Beyom Had, o primeiro dia. Beyom Sheni, o segundo dia. Beyom Shalishi, terceiro dia, daí por diante. Então, durante 5 dias, o cordeiro ficava dentro de casa, sendo alimentado, sendo observado, para depois ser morto. Ele deveria ser morto na porta da casa, e aí o sangue deveria ser passado nos umbrais. E se você pensar bem, em cima de um lado e de outro lado, o que parece? A cruz. Vocês podem não saber, mas há a grelha, porque o cordeiro, ele tinha que ser assado por inteiro. A grelha daquele tempo era no formato de uma cruz. Porque o cordeiro, ele era colocado e espalhado os seus braços exatamente na posição que ele iria ser assado. Então o sangue era passado nos umbrais da porta, o cordeiro ele era assado por completo, e a família tinha que comer o cordeiro inteiro, não podia deixar nada para o dia seguinte. E a instrução de Deus é a seguinte: se o cordeiro fosse muito para uma família, você tinha que chamar outra família. E eu tiro daí a seguinte aplicação: o cordeiro nunca é pouco para uma família, ele pode ser muito para uma família, e aí você tem que partilhar com os outros, porque é assim Jesus, né? Jesus nunca é pequeno demais para ser incorporado por uma família, ele precisa ser partilhado com os demais. Tudo isso tem sinal de Deus sobre aquilo que Jesus viria. Os judeus não tinham a mínima ideia, mas o Pêssar, ou a festa da Páscoa, cumpre perfeitamente todas as instruções. Portanto, ele era assado numa cruz, numa grelha em forma de cruz. Nada podia ser deixado para o dia seguinte. E todos quantos permaneciam dentro da casa tinham que crer que seriam salvos do anjo da morte que viria. Enquanto eles estavam comendo o cordeiro, o anjo da morte passou e eles começaram a ouvir o som dos gritos de desespero das famílias egípcias que perderam seus primogênitos. Mas na casa em que o sangue estava na porta, onde havia Pêssar, Passover, o anjo passava por cima. Isso significa que a família que estava debaixo da proteção não havia destruição. Não é assim exatamente com Jesus? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? E a ideia de comer por inteiro, queridos, é porque não dá para você aceitar Jesus em partes. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Ou Ele é o teu Salvador e o Senhor da sua vida, ou Ele não é nada. Amém? Não há uma outra relação a não ser incorporar. Aliás, tem uma palavra maravilhosa. Sabe como é que é a palavra boa nova em hebraico? Bessorá. Bessorá, sabe de onde vem essa palavra? Vem de baçar, que é carne. Por isso que Jesus disse: se alguém não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter uma relação comigo. Porque na palavra hebraica, ainda que eles não tenham entendido isso, a boa notícia é a carne. Porque naquela época era muito raro alguém comer carne. Então quando alguém vinha trazendo carne, era bessorá, boa notícia. Alguém veio trazendo a provisão, e a provisão de Deus. Então ainda hoje, né? Como é que se fala o evangelho de Jesus Cristo? Bessorá Yeshua HaMashiach. O evangelho, a carne de Jesus Cristo, do Jesus o Messias. Amém? Então aqueles que comiam da carne estavam literalmente
protegidos do anjo da morte, que veio para condenar o pecado. A Páscoa, portanto, era o primeiro encontro de Jesus com o seu povo. Na nossa vida, qual é o primeiro encontro que a gente tem com Jesus? Como Salvador, não é isso? Em algum momento da tua vida você não teve que passar o sangue do Cordeiro sobre a sua vida? Esse é o primeiro encontro, é o primeiro passo de uma vida de comunhão com Deus. Sem passar pela Páscoa pessoal, onde nós aceitamos o sacrifício que Ele fez, ninguém vai ter um relacionamento com Deus. Por isso, que quando Jesus Cristo veio, e lá atrás Deus estabeleceu a Páscoa como a primeira das festas. Posteriormente, Deus fala que nenhum incircunciso poderia participar da Páscoa. Por quê? Diga assim, porque a Páscoa é para ser celebrada por aqueles que têm uma aliança com Deus. E aliança de sangue. Você sabia que a circuncisão é um sinal de aliança? Quando um judeu circuncidava um filho, ele não estava fazendo uma aliança só com Deus. Ele estava fazendo uma aliança de Deus com a sua descendência. Porque ao cortar o prepúcio do menino, quando ele se tornar um homem e for ter os seus descendentes, o sêmen tem que passar pelo canal que foi consagrado. Então isso é um sinal, para o judeu ainda hoje, significa um sinal, eu estou consagrando a minha descendência. Não só eu, mas a minha descendência tem uma aliança com Deus. Amém? Então o primeiro encontro de Deus com o seu povo se dá na Páscoa, porque é literalmente o momento da salvação. Até aquele momento, eles eram um povo que ainda não estava debaixo da aliança do sangue. A partir da Páscoa, eles já estavam fazendo parte da aliança com Deus através do sangue. Amém? Então os peregrinos que vinham de todos os lugares em Jerusalém, eles vinham, compravam os seus cordeiros nas hospedarias onde eles estavam, eles comiam a sua Páscoa, e eles iam também, especialmente, enquanto os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, na área do templo lateral, havia alguns postes onde ficavam milhares de cordeiros amarrados, e centenas de sacerdotes matando os cordeiros tudo de uma vez. Enquanto os cordeiros estavam, você ouviu o barulho dos cordeiros morrendo e gritando, os levitas cantavam e louvavam a Deus, e a multidão na presença do templo cantava e respondia, e eles liam. Depois você lê os salmos 113 ao 118, que são salmos que eram cantados nesse momento em que os cordeiros estavam sendo mortos. A tradição diz que era tanto sangue, meus queridos, que o rio ficava vermelho. Quantos de vocês se lembram, quem já esteve aqui em Israel? Então, vocês devem estar se lembrando que a gente estava lá no Monte das Oliveiras, né? Tinha o templo e no meio tinha um vale. Este vale era onde corria o rio, onde eles derramavam o sangue, e ele ficava vermelho, tingido de sangue, de tanto sangue que tinha dos cordeiros. Era o vale de Quidron, ou vale de Cedron, como está no português, onde derramava o sangue, né, parte do sangue ia para os umbrais da porta, e o excedente ia para esse rio. E o povo então estava cantando, tocando instrumentos musicais e celebrando, porque Pessach é festa de alegria, é festa de libertação, é festa em que o povo foi liberto do Egito. Mas para nós cristãos, por que nós celebramos Pessach? Porque nós celebramos a nossa libertação do Egito, amém? O Egito representa o mundo, Faraó é Satanás, nós éramos um povo sem Deus, sem salvação.
No momento que nós incorporamos o sacrifício de Jesus, nós fomos libertos e passamos a fazer parte do povo de Deus. Amém? Bom, então é importante vocês saberem que os cordeiros nasciam na mesma época. E eu tenho estudo, se vocês entrarem no meu YouTube depois, o dia em que Jesus nasceu. Eu mostro para vocês que Jesus não nasceu em dezembro. E também não nasceu, como alguns acreditam, em tabernáculos, setembro, outubro. Jesus nasceu na Páscoa, na época da Páscoa. Porque todos os cordeiros, ainda hoje, nascem nessa época de março e abril. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Deus não dá ponto sem nó, nasceu na mesma época. Nasceu em março, porque o Cordeiro nascia num ano, e no ano seguinte, quando ele tinha um ano, ele era sacrificado. E o nascimento é sincronizado. Vocês já viram os gnus no deserto? São milhões e milhões, no deserto não, na África, milhões e milhões nascem ao mesmo tempo. Assim acontece também com os cordeirinhos. Entre março e abril, todos os cordeirinhos nascem, e no ano seguinte, eles estão preparados com um ano para serem sacrificados no templo. Amém? Na região de Belém, na época de Jesus, era onde literalmente nasciam os cordeiros. Então Deus fez também que o seu filho, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nascesse na cidade onde os cordeiros nasciam. Amém? Ponto 3. Como é que Jesus Cristo cumpriu a Páscoa? Por 1500 anos, o povo judeu celebrou a Páscoa matando um cordeiro para sacrificar, né? Para ofertar a Deus. Eles conheciam muito sobre o cordeiro, mas a Bíblia diz que o sangue de animais só pode cobrir os pecados, mas não pode destruir os pecados. Por isso que Deus mandou profetas, queridos, para explicar ao povo que um dia um cordeiro humano seria sacrificado. Você sabe que até hoje entre os judeus, eles não conseguem entender um fato. Se você pegar qualquer rabino judeu, ele vai dizer: Jesus não pode ser o Messias, porque o Messias, ele virá para reinar sobre o mundo. Ele vai reunir todo o povo de Israel. E Jesus não fez isso, ele nem reinou e nem reuniu o povo. Mas existem muitos textos na Bíblia que falam também que o Messias iria morrer. Então tem alguns rabinos que tentaram resolver isso da seguinte maneira: eles acreditam que tem um Mashiach ben Yosef, Messias filho de José, e o Mashiach ben David, Messias filho de Davi, que um veio para sofrer e o outro veio para reinar. Eles não entenderam ainda, porque as escamas não saíram dos olhos, mas eles vão entender que na verdade não tem dois Messias, é o mesmo Messias, só que na primeira vez ele veio como cordeiro para morrer, na segunda ele virá como leão da tribo de Judá para reinar sobre todo mundo. Amém? Glória a Deus, queridos, é maravilhoso isso. Então, o profeta Isaías falou sobre o servo sofredor. Ele seria o cordeiro para o sacrifício. João Batista, lá em João 36, ele compreendeu isso. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele sabia que Jesus ia morrer. O próprio Jesus sabia que tinha vindo para morrer. Então, para nós que estamos aqui, olhamos para trás e entendemos perfeitamente. Mas os judeus ainda não entendem isso. Mas Deus preparou no seu cronograma. E isso, queridos, eu queria dizer para vocês. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Para vocês terem uma ideia, 9 horas da manhã, o sacerdote pegava o cordeiro que ia ser sacrificado no altar do templo, amarrava o cordeiro e deixava o cordeiro amarrado em cima do altar. 9 horas da manhã. 3 horas da tarde, ele subia a rampa e degolava o cordeiro, para que às 18 horas eles todos estivessem comendo a Páscoa. Jesus Cristo, queridos, entrou em Jerusalém exatamente
no 10º dia. Aliás, a Bíblia diz que ele chegou em Betânia no 9º dia, 6 dias antes da festa. E ele esperou, ele ficou na casa de quem? De Lázaro, de Maria e Marta. Betânia fica atrás do Monte das Oliveiras. Hoje é questão de metros, né, de Jerusalém, não chega nem a dar 1 quilômetro. Mas Jesus ficou ali, ele podia ter ido já para Jerusalém. Não, mas ele tinha que cumprir as Escrituras. No sábado, ele estava em Betânia. No domingo, ele entrou. Ele entrou em Jerusalém no 10º dia de Páscoa. E durante todos esses 5 dias, ele ficou sendo examinado pelos sacerdotes, pelo povo. Quando ele foi para o julgamento, ele foi primeiro para Pilatos. De Pilatos ele foi para Herodes. Herodes devolveu para Pilatos. Pilatos devolveu para Herodes. Um ficou jogando para o outro e todos eles diziam: não vejo nele nenhum pecado. Olha o povo examinando o cordeiro. Deus é tremendo, queridos. Não foi nada por acaso. Para que no dia 14º, literalmente, 9 horas da manhã, quando o cordeiro era amarrado para colocar no altar, Jesus estava sendo crucificado. Às 9 da manhã, exatamente. Às 3 horas, quando o sacerdote subia no templo, no altar do templo, para degolar o cordeiro, Jesus expirou o Espírito e entregou o Espírito a Deus. Morreu exatamente na hora que o cordeiro estava sendo morto no templo, para que às 18 horas nós já pudéssemos comer a nossa Páscoa, que é Jesus, amém? Às 18 horas. Então Deus cumpriu exatamente, queridos, a data da volta de Jesus está marcada. Ninguém sabe o dia, mas Ele sabe. Então, queridos, você pode ter certeza de uma coisa: ninguém pode impedir Deus de cumprir o seu propósito, amém? Na sua vida, você que é de Jesus, Satanás pode se levantar contra você, tentar impedir o propósito de Deus na sua vida, mas o que é de Deus vai acontecer, amém? Glória a Deus. O texto lá de João 12 mostra 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. João 12, 1. Mas nos versículos 12 e 13 do capítulo 12, ele diz assim: no dia seguinte, bom, se ele chegou 6 dias em Betânia, no dia seguinte são 5 dias antes, sim ou não? 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. Ele ficou exatamente 5 dias sendo examinado na sinagoga, diante do sinédrio, diante dos líderes de Israel, diante dos líderes governamentais. Ninguém encontrou falta nele. Até os líderes judeus tiveram que contratar testemunha para falar mentira dele, porque não tinha pecado nele, porque ele é o Cordeiro sem pecado. E é interessante que a Bíblia diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Por quê? Porque a profecia dizia que nenhum osso queria ser quebrado. Agora, a crucificação era um processo de morte que, apesar de ser muito violento, ele podia demorar muito tempo. Então, o que os romanos faziam para apressar a morte? Quebravam as pernas das pessoas. No caso de Jesus, a dor foi tão intensa, porque foi muito mais do que uma dor física. Foram os pecados do mundo inteiro sobre ele, que ele não aguentou. Queridos, quando a Bíblia diz que ele suou sangue, hoje a medicina diz que uma pessoa que entra num processo de estresse profundo pode ter alterações de pressão tão poderosas. Ele era jovem. Um jovem de 33 anos não tem um infarto. Mas certamente ele teve uma alteração de pressão tão violenta que os microvasos rompem e o sangue se mistura ao suor. Mas nenhum osso foi quebrado, porque ele tinha que cumprir exatamente o que as Escrituras dizem. Amém? Não é maravilhoso? Diz assim: glória a Deus, ó meu Senhor. Quando ele entra em Jerusalém, no 10º dia, a multidão estava chegando já para a Páscoa.
E eles foram se juntando, né? E como lá são montanhas, eles iam passando e pegando ramos. E eles gritavam: Hosana, bendito que vem o filho de Davi. Literalmente eles estavam dizendo: você é o Messias. Você sabe o que a palavra Hosana significa? Roshianá. Na é uma partícula hebraica que significa por favor. E Roshia é salva-nos. Então Hosana significa salva-nos, ó filho de Davi. Ben Davi, David. Literalmente Jesus entrou sendo aclamado como Messias, para logo em seguida ser crucificado como cordeiro. Amém? Jesus foi separado no 10º dia, foi testado, foi provado e por fim morreu pelos nossos pecados. Não puderam encontrar nele nenhuma falha. Em João 19:4, Pilatos diz, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Ele foi julgado pelas autoridades governamentais, que não acharam nele nenhum pecado. E foi julgado pelas autoridades religiosas, que também não acharam nele nenhum pecado. Ele de fato era o cordeiro que foi morto. Quando ele diz, a Bíblia diz que ao meio-dia houve trevas em Jerusalém. Por que houve trevas, queridos? Porque o sol da justiça estava perdendo o seu brilho. Então o mundo físico só retratou o que estava acontecendo no mundo espiritual. O sol da justiça estava morrendo. E por isso houve trevas em todo aquele tempo, em todo aquele lugar. Pedro 18:21, 1:18-21 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? A próxima festa é Pães Ázimos. Vocês sabem o que é? Pães ázimos? Sem fermento. É muito importante que vocês entendam que a festa da Páscoa diz respeito à posição que tínhamos diante de Deus antes de receber Jesus como Messias. O que nós éramos antes de Jesus na nossa vida? Pecadores, estranhos à promessa, condenados, sim ou não? Tem alguém aqui que não iria para o inferno sem Jesus? Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas assim que recebemos Jesus como nosso Cordeiro Pascal, nossos pecados foram perdoados, amém? Nós tivemos a chamada justificação que Paulo fala, que é a declaração do juiz de que o réu é considerado inocente. Porque o verdadeiro inocente se tornou pecado, para que os pecadores fossem tornados inocentes, amém? Então essa é a nossa posição em Cristo. A Páscoa fala da nossa justificação, amém? Mas uma vez que que fomos perdoados, nós devemos andar com Deus. De que maneira? Com uma vida de santificação. Portanto, se Páscoa fala da justificação e da salvação, a festa de Pães Ázimos fala da santificação, de uma vida de apartar-se do pecado e de viver para Deus, amém? E como é que funcionava a questão da festa dos Pães Ázimos? No 14º dia, era o dia da Páscoa. Quando chegava no crepúsculo do 14º dia, começava o 15º dia. O 15º dia era a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento, tá?
E durante 7 dias, o povo não podia comer pão com fermento. No primeiro dia, havia santa convocação. Mas eles deveriam apresentar uma oferta feita no fogo ao Senhor, por 7 dias. Tá? Está lá em Levíticos 23, 6 a 8. Depois você lê aí, porque se eu for ler todos os textos, eu não vou conseguir cumprir o cronograma. Então, a gente nota pelas escrituras que o primeiro e o último dia das festas, o 15º e o 21º, são chamados de Shabat Gadol. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é o sábado grande? Shabat Gadol significa sábado grande. Porque você tem nas escrituras o sábado, que é o sábado da semana mesmo. Mas um dia de convocação é Shabat. Mas essa convocação não vai cair no sábado sempre. Pode cair na quarta, pode cair na quinta. Esse dia nas escrituras é chamado de Shabat Gadol. Por quê? Porque a palavra Shabat vem da mesma raiz de sentar. E, portanto, descansar. Então, quando Deus convocava e dizia, olha, nesse primeiro dia é um dia de descanso, Ele está dizendo, é Shabat Gadol. Então, por isso que as pessoas confundem. Depois você vai ler a minha explicação lá, você vai ver que Jesus não morreu na sexta-feira. Jesus, na verdade, morreu na quarta-feira. Porque Ele ficou na sepultura de quarta a sábado. E quando a Bíblia fala que Ele ressuscitou no primeiro dia, todo mundo fala que é o domingo. Não é o primeiro dia, não é o domingo. É Yom Rishon. O primeiro dia, na verdade, começa quando termina o Shabat, o sábado. Então, por exemplo, o Shabat do judeu vai de sexta-feira, às 18 horas, por volta disso, até sábado, às 18 horas. Quando começa, por exemplo, 7 horas da noite do sábado, para o judeu já é primeiro dia. Então a Bíblia diz, no primeiro dia da semana, nas primeiras horas. Então Jesus ressuscitou literalmente, não foi no domingo. Ele ressuscitou no sábado à noite. No primeiro dia da semana, no início do dia. E aí você vai ver, dá exatamente as 3 dias e 3 noites que a Bíblia fala. Então, não se preocupe, porque eu não tenho tempo para explicar, mas está escrito aí na apostila de vocês, depois vocês estudem, tá? Mas assim, é importante entender esse conceito de que nas escrituras toda convocação santa é Shabat. Se cai num sábado de verdade da semana, é Shabat normal. Se não cai num sábado de verdade, é chamado de Shabat Gadol, ou de sábado grande. E quando você vai lá na Bíblia e vê claramente que quando Jesus ele é enterrado, né? E depois quando um dia antes da ressurreição fala que houve um sábado, era sábado grande. Sábado grande é o Shabat Gadol, que significa literalmente dia de santa convocação, tá? Durante 7 dias, então, eles tinham que apresentar sacrifícios e comer pão sem fermento, tá? Ela era celebrada no dia seguinte. Ou seja, se Jesus morreu na Páscoa, ele foi enterrado na festa de pães ázimos. Agora é muito interessante, porque ainda hoje existe uma brincadeira que o pai judeu faz quando ele faz a Páscoa. Durante toda a família hebreia tem que tirar da sua casa todo e qualquer resquício de pão com fermento. Não pode ter nem migalha. Eles vão com uma peninha, com um brush, como é que é, uma escovinha, tirando de tudo quanto é lugar, procurando literalmente se tem algum fermento de casa. Não pode ter. Mas o pai de família faz o seguinte: ele pega um pedaço de pão fermentado, porque todas aquelas migalhas, o que eles fazem? Eles jogam, pegam com uma pazinha de madeira, jogam dentro de um saco de pano e jogam no fogo.
O fermento para dar a ideia de que, olha, nós estamos nos santificando. Mas o pai de família, ele esconde na casa um pedaço de pão fermentado, embrulhado, e aí ele diz assim, fala para os filhos, principalmente os pequenos. Ele começa profetizando uma bênção para quem encontrar. Ele diz, quem encontrar o pão fermentado vai receber um presente. Do que ele está falando? Quem é o pão sem pecado, sem fermento, que desceu do céu? Jesus. Quando Jesus falou que ele era o pão que tinha que ser comido, os judeus falaram, mas o que é isso? Que loucura é essa? Está falando que a gente comia? Ele falou, não foi Moisés que deu o maná, foi o Pai dos céus. Aliás, vocês sabem o que a palavra maná significa? Má no hebraico é o quê? Maná é o que é isso? Porque o que eles fizeram? O que é isso? Maná. Maná, virou maná. Mas Jesus é o pão sem fermento que desceu do céu. Sem pecado. E a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Por isso, é o pão fermentado que é escondido. E quem achar, vai receber uma bênção. Durante muito tempo das nossas vidas, o pão sem fermento que se tornou fermentado, estava escondido de nós. Mas quem o achou, recebeu uma bênção. Glória a Deus. E o judeu até hoje, ele não sabe, ele faz essa festinha, e a criançada sai tudo procurando na casa inteira, aí achei, ganha um presente. É o presente e a vida eterna, amém, queridos? Então, se por um lado, a Páscoa fala da nossa justificação, pães asmos, também chamado de pão, esse pão sem fermento, porque lechem, né, é pão, Betlehem, casa de pães. Jesus nasceu na padaria. Hoje em hebraico você fala padaria mafiar, mas naquele tempo padaria era casa de pães. O pão da vida nasceu na casa de pães, na padaria. Agora, ele é o matzah, o pão sem fermento. Matzot é o plural. Ele é o pão sem fermento que se tornou pecado para que nós, pecadores, ao comermos dele, fôssemos feitos santificados para Deus. Amém? Glória a Deus, porque o fermento representa nas Escrituras o pecado, a velha vida debaixo de Faraó. Então Deus ordenou que os hebreus guardassem essa festa como um memorial. Agora vocês não estão mais presos ao Egito. E alguém já disse que foi muito fácil para Deus tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. Não é? E hoje é assim na nossa vida também. É mais fácil o indivíduo entregar a vida para Jesus do que se converter, do que se santificar, não é? Mudar o caráter e tudo mais. Então, a festa do pão não fermentado, também chamada de festa de pães ázimos, teve o seu cumprimento profético no momento em que Jesus ficou enterrado. Porque ele é o pão de Deus, que se tornou pecado por nós e recebeu a condenação da morte que era nossa. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, como eu disse, tudo na casa tinha que ser limpo, tinha que ser fervido, e depois que escurecia, o chefe pegava, né, uma vela, um candelabro, e procurava qualquer resquício de fermento. Se ele achasse algo, devia remover imediatamente da casa. E muitas famílias modernas ainda hoje fazem essa cerimônia de encontrar qualquer fermento, né? Como Jesus cumpriu a festa? Segundo Coríntios 5, 21, diz assim: ele é o pão da vida, né? Na verdade, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João fala disso também.
Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isaías, o profeta, também fala sobre isso lá em Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus apontou para si mesmo como o pão da vida. Vocês sabem que quando Jesus estava ali multiplicando os pães, ele estava naquele momento deixando claro que ele era a provisão de pão para tantos quantos estivessem famintos dele. E vocês sabem que ele simplesmente deu a ordem, mas quem multiplicou os pães? Os discípulos. Foram os discípulos que foram multiplicando os pães. Quando eles davam os pães para as pessoas, os pães iam sendo multiplicados. Da mesma maneira, Jesus deu a ordem para que nós, os seus discípulos, pregássemos o evangelho entre todas as nações. Então hoje, quando você prega a Jesus para alguém, você está multiplicando o pão da vida na vida das pessoas. Amém? E vocês se lembram quanto que sobrou? A Bíblia diz que todos se fartaram de comer. E lá tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Queridos, tinha no mínimo 15.000 pessoas ali. Quanto sobrou? 12 cestos, como é que é, vazio? O que fala isso? 12 é o número do governo, é o número dos apóstolos, é o número da igreja. Isso significa que enquanto a igreja estiver no mundo, Deus dará plenitude para cada um de nós pregar o evangelho e para cada um de nós ter o suficiente para sobrar e dividir com todos quantos tiverem fome do Senhor. Amém? Não é maravilhoso isso, queridos? Jesus é o pão da vida. Portanto, a festa de pães ázimos representa literalmente Jesus sendo sepultado para cumprir a pena de condenação que era nossa, né? João 6, 32, 35, ele diz: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam pedindo pão de verdade, né? Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando o povo viu, Jesus começou a murmurar, né? Aí Jesus falou nos versos 47 a 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Entendeu? Porque Bessorá é literalmente boa notícia. Quando você pensar em boa notícia, o que é a boa nova, né? Evangelho vem do grego, né? Hoje o Novo Testamento, em hebraico, para o povo judeu, é Brit Hadashah. Hadash é novo, Hadashah é o feminino de novo. Brit Hadashah é a nova aliança. Aliança do quê? Do Bessorá HaMashiach, da carne do Messias. A boa notícia é que Jesus entregou a sua própria vida por nós. Amém? Bom, queridos, se a Páscoa fala da nossa vida antes de Jesus e da nossa justificação, pães ázimos fala literalmente da nossa santificação. E mais uma vez, Jesus cumpriu exatamente, nem um dia antes, nem um dia depois. Ele foi morto na Páscoa e no dia de pães ázimos ele já estava enterrado. Amém?